estamos praticamente fechando a nossa lista, mas nos procure, quem sabe a gente consegue uma vaguinha para você, tá bom? Vamos lá então, graças a Deus, Deuteronômio 18:9, a palavra de Deus diz o seguinte, o autor Moisés, cheio do Espírito Santo, instruído por Deus, ele nos diz as seguintes palavras: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Amém? Agora vamos em Deuteronômio, mesmo livro, Deuteronômio 29:29. Deuteronômio 29:29. Isso, coisa linda, né? Ver as Bíblias fazendo aquele barulhinho gostoso, as páginas virando, mas nós estamos também projetando no telão, caso você não encontrou, nós também estamos colocando no telão para você. A Bíblia diz, preste atenção, as coisas encobertas, em outras versões diz ocultas, pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vou repetir: as coisas encobertas, talvez na sua versão diz o oculto, pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas, que está na palavra de Deus, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Agora abra lá no último livro do Novo Testamento e da Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8, é o nosso último trecho da palavra que nós vamos estar ministrando ao seu coração e à sua vida. É um tema muito importante, espero te ajudar a entender coisas importantes para a sua vida. A Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 8, quanto porém aos covardes, talvez na sua versão diz tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aí você remete lá para Deuteronômio 18, e aquela lista de práticas que são abomináveis aos olhos de Deus, ou seja, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aqui está falando de impureza sexual, imoralidade sexual, qualquer relação sexual fora do contexto do casamento, aos feiticeiros, tem a ver lá com Deuteronômio 18, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Pode se assentar, que Deus abençoe essa palavra ao seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante do nosso Deus maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui, diante da Tua palavra bendita, porque cremos que a Tua palavra é poderosa, para fazer infinitamente mais na nossa vida, ó Deus, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Senhor, abre o nosso entendimento, para entender a Tua palavra bendita, abre o nosso coração, que não haja bloqueio nem impedimento no mundo espiritual, nas mentes, nos corações daqueles que nos ouvem pela internet, pela rádio, aqueles que estão aqui no salão, no auditório, buscando o Senhor. Ó Deus, a Tua face neste lugar, que o Senhor abençoe essa palavra poderosamente. Ó Deus, derramando graça e glória, entendimento espiritual, discernimento, ó Deus, e sabedoria do alto sobre os nossos corações. Usa o Teu servo debaixo da Tua graça e misericórdia, é o que eu peço, diante da Tua face, em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós vamos falar nessa noite, queridos, de um tema muito importante. Eu intitulei essa mensagem, O Perigo do Ocultismo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Hoje, mais do que nunca, há um interesse incomum na vida das pessoas pelo mundo dos mistérios, pelo mundo oculto e as suas variadas manifestações. Infelizmente, vivemos uma sociedade secularizada, relativista, uma religiosidade à la carte. Cada um busca da religião aquilo que lhe apraz, geralmente com motivações egocêntricas, e então há hoje uma enxurrada de práticas religiosas, e na verdade são pseudo-religiosas, uma avalanche de cultos e práticas orientais, ocidentais, promovendo um espiritualismo, um envolvimento da vida das pessoas em feitiçaria, em ocultismo, em nova era, em misticismo, em coisas esotéricas. Daí a importância dessa palavra e a relevância desse estudo para nós que somos filhos de Deus. Talvez você já tenha anos de caminhada com Deus, já sabe que algumas coisas que nós vamos mencionar são erradas, mas no mínimo você vai adquirir nessa noite entendimento e ferramentas para que você possa ministrar na vida de outras pessoas que talvez estão debaixo desses grilhões de engano e de mentira de Satanás. Ou se você está chegando agora, e nós sempre estamos recebendo gente nova, todo o tempo, todos os momentos dentro da igreja, você vai aprender essa palavra, aquilo que deve e o que não se deve fazer, aquilo que eu posso me envolver e aquilo que eu não posso me envolver. A palavra de Deus deixa bem claro, o oculto pertence ao Senhor, mas as coisas reveladas, e aqui revelação fala da palavra de Deus, do entendimento de Deus, da sabedoria do alto, pertencem a nós e aos nossos filhos. Aquilo que interessa ao homem saber quanto às coisas da vida, comportamento, perguntas e respostas, mistérios acerca da espiritualidade ou das coisas de Deus, a Bíblia nos revela, e tem resposta para cada um dos dilemas da vida, principalmente sobre questões acerca da salvação do homem. A Bíblia contém todo o necessário para que nós venhamos a desenvolver uma espiritualidade sadia, uma vida com Deus, e realmente possamos caminhar na trilha da vida eterna, na trilha da salvação que Jesus Cristo nos oferece. Amém? Infelizmente, nos dias de hoje, Satanás tem enganado a muitos, tem mentido a muitos corações, tem cegado o entendimento de muitos, e Satanás visa tirar o homem do caminho verdadeiro, que é o caminho de Deus, através de Jesus Cristo, por meio da sua palavra bendita, no meio do corpo de Cristo, e tenta oferecer e introduzir à vida dos homens um caminho substituto, um caminho concorrente, um caminho paralelo. Mas nós, com a graça de Deus, com o auxílio dessa ministração, nós vamos fugir de toda a aparência do mal e vamos trilhar o caminho eterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então tome cuidado, Satanás visa tirar homens e mulheres do caminho eterno de Deus, e ele quer oferecer a esses homens e mulheres, a mim e a você, se não tivermos o entendimento de Deus, a sabedoria do alto, um caminho substituto, uma religiosidade substituta, um espiritualismo substituto, diferente da verdadeira espiritualidade genuína, que é a espiritualidade cristã, a vida que Deus promete através da sua palavra. Amém? E infelizmente, quem não tem esse entendimento, quem não tem esse conhecimento, muitas pessoas, ainda não entendem a natureza e a gravidade dessas práticas ocultas, e acabam se envolvendo de maneira perigosa com as artes ocultas, com a feitiçaria, com a magia, com o esoterismo, com o ocultismo, tema da nossa ministração nesta noite em especial. Então a palavra de Deus está repleta de versículos que condenam as práticas ocultas, como nós lemos, principalmente Deuteronômio 18, 9, de 9 a 13 ali, é nítido, é claro, Deus é contra os prognosticadores, que é aqueles que querem adivinhar as coisas, aqueles que querem consultar os mortos, os necromantes que consultam espíritos de mortos, aqueles que tentam se envolver com adivinhações, com feitiçarias, com coisas desse tipo, irmãos,
Isso é contrário à palavra de Deus. Mas infelizmente tem atraído muitas pessoas, e muitas pessoas têm se envolvido com o mundo do ocultismo. O que leva essas pessoas a se envolverem com o mundo do ocultismo? Em primeiro lugar, querido, a ignorância. Por desconhecer a palavra de Deus, muitos, acabam se inserindo nesse meio por imaturidade e por ignorância. Outra questão do porquê as pessoas se envolvem com o ocultismo é por causa da solidão. Às vezes são pessoas solitárias que se encontram nessas seitas, heresias, nessas pseudo-religiões, nessas buscas pelo oculto, um grupo social, um grupo religioso, onde elas se sentem acolhidas, amadas ali, do jeito deles, e acabam se envolvendo com coisas ocultas. Outra coisa muito comum nos dias de hoje, principalmente porque as pessoas hoje são pessoas que não são movidas por convicção, não são movidas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, mas sim por sentimentos e na busca de emoções, acabam buscando sensações estranhas ou correndo atrás daquilo que os especialistas chamam dos mistérios da vida. Fala comigo, o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E nós vimos ali em Apocalipse 21, capítulo 8, que isso é tão grave, que se a pessoa continuar nessas práticas ocultas, o final dela, no destino eterno que a Bíblia descreve, é o lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia fala das coisas abomináveis, que nós lemos em Deuteronômio 18, fala da feitiçaria, fala da idolatria, e fala de qualquer desvio espiritual, ou tomada desses caminhos alternativos que Satanás oferece na vida das pessoas, que não seja Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode observar que Jesus disse, eu sou o caminho, no singular. Só existe um caminho que leva a Deus. A salvação bíblica, a fé bíblica descreve que só existe um caminho, e o único caminho, o caminho, é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A Bíblia também diz, na carta de Paulo a Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Louvado seja o Senhor. Então, infelizmente, as pessoas são atraídas por esse mundo oculto, Por que também elas são atraídas? Porque às vezes não se submetem ao senhorio de Jesus, desconhecem o Cristo da palavra de Deus, e acabam se envolvendo com ensinamentos ou filosofias egoístas, centradas nos homens, ou então se envolvem de maneira religiosa, superficial com o cristianismo, e assim acabam se envolvendo nessa religiosidade superficial. São pessoas que normalmente não têm base moral e nem espiritual estável, vida familiar confusa, um sobe e desce de emoções e de sentimentos, coração dividido, o que leva essas pessoas então a buscarem o transcendente, aquilo que está para além do homem, o mundo sobrenatural, o mundo invisível, só que infelizmente em lugares errados. Buscam poderes sobrenaturais na fonte errada, porque idolatram muitas vezes o poder, ou então estão acostumados no seu dia a dia, na sua vida, a manipular pessoas, então buscam, ou são facilmente manipulados por pessoas, e aí buscam através desses poderes ocultos, manipular pessoas, ou então são manipulados por pessoas mais engenhosas, ou mais fortes, em termos de personalidade do que elas. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é uma idolatria do poder. Existem 3 fontes de poder, fala comigo, 3 fontes de poder. Existe o poder de Deus, preste atenção, esse é bíblico, é maravilhoso, nós devemos buscar, através do Espírito Santo, das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, adoração, comunhão com os irmãos. Isso é o poder de Deus, descrito na Bíblia, deve ser buscado, é abençoado. O segundo tipo de poder é o poder da alma do homem, o poder latente da alma humana. O homem tem um poder latente dentro de si, que
com determinadas técnicas ou busca desse mundo oculto, através de poderes demoníacos, esse poder latente da alma pode ser ativado e fazer coisas incríveis. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso. A terceira fonte de poder são os poderes satânicos ou demoníacos, que é o que geralmente é envolvido na busca pelo místico, esotérico, oculto, todas essas artes de magia, feitiçaria, acerca disso que nós estamos falando. Amém? Então, não seja atraído, nem movido, nem sequer se envolva com o ocultismo. Agora nós vamos ver o seguinte, querido: quais são as consequências perigosas de buscar o ocultismo? O que será que acontece comigo, ou que pode acontecer comigo e com você? Está amarrado em nome de Jesus, porque a partir de hoje você jamais vai fazer isso na sua vida. Amém? O único poder que você vai buscar é o poder de Jesus, é o poder de Deus, mas é importante você saber, até para alertar outras pessoas que estão debaixo desses grilhões do ocultismo. O que pode acontecer com essas pessoas? Quais são os danos, as consequências perigosas na vida daqueles que buscarem o mundo do ocultismo? Primeiro, irmãos, alguns casos de depressão, não estou dizendo que todos, mas alguns casos de depressão, é fruto do envolvimento com artes mágicas, feitiçaria e ocultismo. Sim, nós que tratamos com pessoas a nível de gabinete, já vimos muito casos de pessoas, não estou dizendo que todos, mas alguns casos de depressão, e principalmente opressão maligna, é fruto de envolvimento com o mundo oculto. Outro problema muito comum é a pessoa se tornar passiva diante dos problemas da vida, uma pessoa mole, uma pessoa que não tem resiliência, capacidade de vencer obstáculos, né? De às vezes sofrer ou dores ou dificuldades e sobrepujar isso, passar por cima disso. São pessoas que se tornam passivas, se entregam diante da vida e diante dos problemas da vida. Isso é muito comum para quem busca o mundo do ocultismo. Outra coisa muito comum é a perda do interesse pela vida normal. A pessoa começa a buscar o ocultismo, a feitiçaria, o misticismo, e ela começa a perder o contato e a realidade com o mundo real. Deixa de assumir as suas responsabilidades, as suas famílias, as suas tarefas diárias do dia a dia, a sua rotina, começa a ficar abandonada, porque os demônios começam a se infiltrar na vida das pessoas e a destruir a vida daqueles que se envolvem com o ocultismo. Perda de interesse pela vida normal. Outra coisa muito comum, outra consequência do ocultismo são as sensações físicas. A pessoa começa a sentir dores no corpo, em partes variadas do corpo, mas principalmente, presta atenção, olhe para mim, dor de cabeça. É claro que eu não estou dizendo que toda dor de cabeça é fruto de ocultismo, não. Se você nunca se envolveu com isso, existe dor de cabeça de origem, né, hormonal, física, biológica, mas tem muito caso de dor de cabeça constante, dores terríveis na cabeça, e não só na cabeça, em partes variadas do corpo, por causa de envolvimento com o ocultismo. Outra coisa muito comum é o descontrole nervoso. A pessoa perde, né, o controle e se torna uma pessoa agressiva, nervosa demais, às vezes por influência demoníaca, porque buscou coisas ocultas. Outra causa muito comum é a dificuldade de controlar o pensamento, de se concentrar nas coisas naturais da vida. A pessoa fica muito vaga no pensamento, dispersa rápido, tem dificuldade de se concentrar. Às vezes é por causa de envolvimento com o ocultismo. Uma pessoa também que às vezes começa a ouvir vozes estranhas, ruídos esquisitos, aparições sobrenaturais estranhas no seu dia a dia, às vezes porque se envolve com o mundo oculto, um mundo proibido do ponto de vista de Deus. Vou repetir, o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Jamais busque as coisas ocultas, não faça isso, querido, porque por detrás é um mundo que Deus proíbe nós de entrar, não cabe a nós nos envolver,
Deus tem um controle soberano sobre todas as coisas, não é Ele que governa esse mundo oculto das trevas, é Satanás, o príncipe desse mundo, vou deixar bem claro aqui, e por isso Deus proíbe envolvimento com o oculto. Outra coisa muito comum, em casos mais extremos, é que a pessoa começa a ver espíritos malignos, demônios, entidades, o que eles chamam de guias espirituais, começam a aparecer na vida da pessoa, uma espécie de luz, de anjo, de demônio, de gnomo, duende, é muito comum isso, em casos extremos de pessoas que se envolvem com o mundo do ocultismo. Outra coisa muito comum e outra consequência do ocultismo é a tendência à solidão extrema. Sentimentos de suicídio começam a brotar na vida da pessoa. Atitudes antissociais, a pessoa começa a se isolar da sua família, dos seus familiares, dos seus amigos. Porque o diabo começa a sua grande obra, que é roubar, matar e destruir. Os 3 objetivos de Satanás são esses: roubar, matar e destruir. Por isso ele quer que você se envolva nesse caminho alternativo, que te tira do caminho de vida eterna, que é Jesus de Nazaré. Lembre-se disso, querido. Satanás o tempo todo tenta colocar sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre aqueles que você ama, caminhos alternativos, mas que levam à condenação eterna, à ruína espiritual. Por que Deus proíbe toda a relação com o ocultismo? Por que Deus proíbe toda a relação com o ocultismo? Irmão, primeiro porque Ele é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, amém? Quando você começa a se envolver com as coisas ocultas, você deixa de buscar Deus e começa a buscar as coisas dessa terra, situações esquisitas, coisas estranhas, começa a acontecer na sua vida. Por isso que Deus proíbe que você se relacione com o mundo do ocultismo, porque Ele é o Senhor soberano das nossas vidas, todas as coisas, e o nosso futuro está nas mãos de quem? Do Senhor. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Então, querido, não tenha medo do teu futuro. Se você está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo na tua vida. O teu futuro está nas mãos de Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o Rei soberano sobre as nossas vidas. Nós temos que confiar nele. E é por isso que Deus proíbe toda relação com o ocultismo. Segunda razão do porquê Deus proíbe qualquer tipo de relação com o ocultismo, é porque Ele sabe o mal que isso faz ao ser humano. Por isso Ele proíbe. Nós temos que entender que a palavra de Deus não é um livro ali escrito para me proibir de coisas. Não, irmãos. É como se fosse um guarda-reio, eu sempre falo isso aqui. É como se fosse um muro de proteção. As leis divinas servem para nos proteger dos abismos da vida. Guarda-reio é aquele muro de proteção que tem naquelas estradas sinuosas nas montanhas. Se um carro se perde da pista e não tem aqueles muros protecionais na beira das estradas, o que acontece com o carro? A pessoa cai ladeira abaixo, não é verdade? E a pessoa, no mínimo, se arrebenta toda. Mas o que geralmente acontece é, morre. Assim tem muita gente morrendo espiritualmente, ou se arrebentando todo, porque não obedece às leis divinas escritas na palavra de Deus. São leis que te protegem, são leis protecionais. Não é porque Deus tem prazer de te limitar, não. São limites protecionais para que você não se arrebente. E por isso, Ele sabe o mal que o ocultismo faz ao ser humano, por isso Ele nos proíbe. Especialmente em entorpecer, ou seja, distorcer a personalidade do homem, quando o homem acaba se envolvendo com as coisas ocultas. É uma espécie de desvio da natureza humana, é você se tornar cavalinho de Satanás. É o diabo e os demônios pulando em cima de ti, te fazendo marionete deles, achando que está buscando algo que vai fazer bem para você. Não, irmão, o mundo oculto é brincar de marionete, é Satanás brincando de marionete com você. Você sendo enganado, engodado e lesado pelo inimigo. E ele ali direcionando, dirigindo a sua vida. Por isso que é um desvio da natureza humana.
é um desvio do uso da liberdade, do livre-arbítrio que Deus deu para mim e para você, e que nós devemos direcionar na direção de Deus, da vontade de Deus e da palavra do Senhor. E por último, por que Deus proíbe toda a relação com o ocultismo? Porque Deus tem ordenado que alcancemos toda mudança, toda transformação vem através da busca de Deus, do poder de Deus, através das disciplinas espirituais. Amém? Você não precisa ficar buscando ajuda de demônio, ajuda de anjo, ajuda de elementos místicos, de objetos esotéricos, como a gente vê. E hoje existe até dentro de algumas igrejas, a canetinha da vitória, o paninho setuma a bênção, toma água no copo, a rosa ungida. Irmão, Deus é contra isso. Amém? Só existem 3 objetos ou 3 elementos que ainda perpetuam o Novo Testamento, que são elementos simbólicos que Deus permite que nós utilizemos. Um deles é o óleo ungido, quando nós estamos orando pelas pessoas. Mas esse óleo é apenas um elemento simbólico. O poder está na oração com fé. Amém? Os outros 2 elementos são o pão e o vinho na ceia. E além disso, lembrei de mais um agora, que é a água do batismo. São elementos naturais que Deus permitiu, mas são elementos simbólicos que revelam uma realidade espiritual. Nosso coração não pode estar na água, não pode estar no pão, não pode estar no vinho, não pode estar no óleo. Tem que estar no Deus invisível, o Deus da Bíblia. E entendemos que tudo aquilo que nós alcançamos da parte de Deus é através da fé. Fala comigo, tudo aquilo que eu alcanço da parte de Deus é através da minha fé no Deus invisível, no Deus da palavra. Então, cada um dos cerimoniais tem a sua importância, a ceia, o batismo, né? A unção com óleo tem a sua importância, irmão, mas os demais objetos e coisas, tome cuidado, são elementos que estão sendo inseridos dentro, às vezes, até das igrejas ditas evangélicas, para promover desvio no coração das pessoas, inclusive igrejas aqui em Umuarama, que utilizam esses meios para desviar, por imaturidade da liderança, infelizmente. Mas você está recebendo uma palavra de exortação, de maturidade, de entendimento espiritual. Não se envolva com esses elementos que não se encontram na palavra de Deus, e que são usados como ponto de ligação com o mundo espiritual, como se aqueles objetos tivessem determinado poder sobrenatural, poder divino. Não tem. Por detrás desses objetos existem demônios, e não poder divino nenhum, poder satânico, demoníaco, e não poder de engano, e não poder divino. Lembre-se das 3 fontes de poder: Deus, o homem, o poder latente da alma, e os poderes satânicos e demoníacos. Então Deus tem ordenado que nós alcancemos toda mudança, toda transformação, através das disciplinas espirituais: oração, jejum, leitura da palavra, adoração e comunhão com os irmãos, através da igreja de Cristo. Ali que nós vamos buscar o poder de Deus, e esse poder é capaz de transformar a nossa vida. Amém? Quantos tiveram as suas vidas mudadas pelo poder de Deus? Levanta a mão e fala: glória a Deus. Você não precisa desses objetos esotéricos, você não precisa de buscar misticismo, você não precisa nada disso, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. O teu futuro está nas mãos de Deus. Ele sabe que o mundo oculto é errado, entorpece a personalidade, é um desvio da natureza humana, e afeta o teu poder de decisão, o teu livre-arbítrio. E por último, Deus tem ordenado que toda transformação verdadeira vem através das disciplinas espirituais: a oração, jejum, leitura da palavra, adoração e comunhão. É ali que nós vamos encontrar Deus, é ali que Deus vai transformar a nossa vida através do poder dEle. Glória a Deus. Agora, quais são essas manifestações mais comuns de ocultismos condenadas pela Bíblia? E nós vamos falar rapidamente cada uma delas. Primeiro, buscar sorte e superstição, irmão. Um crente não tem que ficar buscando sorte e nem elementos de superstição, ou seja, objetos que dizem atrair a boa sorte,
né? Como por exemplo pé de coelho, tem gente que bota ferradura atrás da porta, né? Tem gente que usa trevo de 4 folhas dentro da carteira, tem gente que não pode ver um gato preto, né? Lá em casa tem um gato preto. Esses dias eu estava com os jovens lá, foi uma graça, pastor. E aí, meus filhos acharam em cima da árvore um gatinho preto, aí pronto, já viu, né? Papai, podemos ficar com o gatinho? E aí, eu não gosto de... Mas fazer o quê, né? E aí, esses dias nós estávamos no discipulado lá com os jovens, e nós falando sobre as coisas espirituais e tal, batalha espiritual. De repente, o meu gatinho sai do meio dos livros assim, um gato preto. Tenta imaginar o apavoramento dos irmãozinhos. Irmãos, não tenha medo, nem um gato preto, nem ferradura, nem pé de coelho, nem trevo de 4 folhas, nada disso atrai boa sorte ou má sorte, porque o crente tem o seu futuro nas mãos de Deus. Deus tem o teu futuro nas mãos dele, querido. E hoje isso é muito comum, né? Infelizmente, por causa do sincretismo religioso, né? Principalmente de origem da África, que vieram, acabaram se infiltrando com a religião predominante no Brasil, de origem romana, vocês sabem, se misturou tudo isso, e a sociedade brasileira tem essa tendência sincrética, né? De sincretismo, de misticismo, de buscar elementos, pontos de contato com o mundo sobrenatural, de achar que existem objetos que atraem boa sorte, ou objetos de superstição. Querido, isso é ocultismo. Segunda prática muito comum é a adivinhação, predizer o futuro ou descobrir informação oculta, né? E geralmente quem busca o futuro através da adivinhação, baseia-se num destino futuro pré-fixado, querido. Ele acredita que o futuro já está definido, pré-fixado. E ali fica buscando através da adivinhação, prever fatos do futuro, descobrir informação através desse mundo do ocultismo. Outra prática muito comum é a quiromancia, que é ler as linhas das mãos, geralmente feito, né, por ciganas, místicos, feiticeiros, encantadores, lendo as linhas da mão para descobrir acerca da vida da pessoa. Outro elemento muito comum é a cartomancia, procurar saber acerca do futuro, do presente ou do passado, através de cartas, né? Principalmente do tarô, buscando cartas do tarô. Outra procura oculta muito comum, né? É a necromancia, adivinhar a sorte pelo contato com espíritos de pessoas mortas, que na verdade não são as pessoas mortas, são demônios que simulam a voz, as características daquela pessoa que já morreu, para enganar o coração de muitas pessoas. Nós vemos isso também no espiritismo, no kardecismo, essa prática muito comum, que através de um médium, ou seja, de um cavalo, de uma pessoa que faz contato com o mundo dos vivos, né, o mundo natural e o mundo sobrenatural, o mundo dos mortos, dizem eles. Só que na verdade o mundo que você está procurando ter contato é o mundo das trevas, é o mundo de Satanás, é o que a Bíblia chama de necromancia, consultar espíritos de mortos, consultar as pessoas que já morreram. O que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 18? Isso é uma prática abominável do ponto de vista de Deus. E eram as práticas que aqueles povos que estavam na terra de Canaã, que foram expulsos pelo povo de Deus, e a maioria deles mortos, exterminados, porque Deus mandou entrar e acabar com aquelas nações, porque tinham feito práticas horrendas, abomináveis do ponto de vista de Deus. Era o que eles faziam antes de Israel tomar posse da terra prometida. Eu te pergunto, meu irmão, olha para mim, você quer fazer qualquer coisa que seja abominável do ponto de vista de Deus? Sim ou não? Lembrando com aquilo que nós lemos lá em Apocalipse 21, versículo 8, os abomináveis, junto com os feiticeiros, os idólatras, os tímidos ou covardes, né, os mentirosos, os ladrões, os beberrões, o que a Bíblia diz? Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, os impuros, imorais. Vocês estão entendendo a gravidade desse negócio, irmão? Sim ou não?
é abominável do ponto de vista de Deus. Outra prática muito comum é buscar saber do futuro através da bola de cristal, por místicos e ciganas. Outro muito comum, esse aqui então é muito comum, é a astrologia. É crer que as estrelas, o sol, os planetas influenciam as nossas vidas, as nossas personalidades. E aí as pessoas começam a buscar o horóscopo, perguntar o horóscopo um do outro: qual é o teu signo? Irmão, está amarrado em nome de Jesus, amém? Não interessa qual é o teu signo. Isso é buscar o mundo oculto, é achar que as estrelas, o sol, né, o universo tem poder sobre você. Não tem. Quem tem poder sobre a tua vida é Jesus de Nazaré. O teu futuro está nas mãos dele, o oculto pertence ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos. Então chega de ficar vendo horóscopo em revistinha, em jornalzinho, em internet. Chega! Amém? Abre a Bíblia e fala: Deus fala comigo através do teu Espírito Santo. Eu quero saber quem eu sou, à luz da palavra de Deus. A minha personalidade não é moldada pelas estrelas ou pelo universo. A minha personalidade é moldada por Jesus de Nazaré, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, através das disciplinas espirituais. Outra prática oculta muito comum é a percepção extrasensorial. É conhecer coisas, futuro, né, presente, pelo que eles chamam de sexto sentido. E a prática muito comum é a telepatia, né, que é o poder da mente, a comunicação de mente com mente. Querido, isso existe, é demoníaco. A pessoa tem o poder de ler o pensamento do outro através do demônio, poder mental. Outra prática muito comum é a clarividência, que são visões espirituais de origem demoníaca, coisas estranhas, coisas contrárias à palavra de Deus. Irmão, cai fora, saia disso no nome de Jesus, amém? Outros ficam procurando aqueles pêndulos de metal, que dizem sim ou não, e procurando invocar espíritos, né? Falando: ó, o espírito fulano de tal, me revela se eu devo ou não fazer tal coisa, sim ou não? Aí o demônio move mesmo, porque ele quer te enganar. Pêndulo, hipnotismo também é demoníaco. Copos e letras, né? Copos que se movimentam, as crianças têm costume, fica atento com os teus filhos, irmãos. Tem muitas brincadeiras esotéricas, ocultas, místicas hoje. Copinhos que se movimentam, ficam perguntando para os espíritos malignos, que não sabem que é demônio. Ó, espírito dos mortos, movimenta aqui nessa mesa o copo, acende a vela, apaga a vela, diz sim ou não. Tem um joguinho que tem letras, que daí vai formando palavras, e os demônios movimentam esses objetos, porque eles querem que você acredite que eles existem, e eles existem mesmo, para enganar você e desviar você da verdadeira fé bíblica. Outra prática muito comum nos dias atuais é meditação transcendental, é o zen budismo, é a yoga. Isso leva, querido, a passividade de mente, que a pessoa fica ali num estado de flor de lótus, né, querendo deixar o seu pensamento nulo, tirando o seu poder mental de fazer escolhas conscientes, abrindo portas para a entrada de demônios. É tudo que ele quer, que você não pense, que você não raciocine, que você não faça as escolhas conscientes à luz da palavra de Deus, que você deixe a mente passiva, aberta, entregue a ele. E aí os demônios entram, através da meditação transcendental, yoga e práticas orientais, dos zen budismos e coisas assim. Uma coisa muito comum que atrai demônios e também mexe com o mundo oculto são as drogas alucinógenas, que hoje é uma praga nessa geração, principalmente no meio dos jovens e dos adolescentes. Sim ou não, irmãos? Sabia que tem muitos relatos de ex-viciados de drogas, e eles relatam que quando eles buscavam essas drogas alucinógenas, muitos deles viam duendes, viam demônios, viam coisas estrondosas. É verdade, viam essas coisas, duendes, coisas esquisitas mesmo, porque Satanás tem o poder de enganar as pessoas. Então,
as drogas, não estou dizendo que toda droga gera isso, mas muitas drogas alucinógenas, LSD, né, maconha, cocaína, as drogas podem abrir portas para o mundo oculto e a entrada de demônios. O que nós já expulsamos de demônio, de pessoa drogada, você não faz ideia, irmãos. Tem muita gente que fica brincando de querer dar uma de legal, de bacana, para agradar os amiguinhos, e aí acabam se envolvendo com as drogas alucinógenas, que têm poder de alterar os teus hormônios, os neurotransmissores, o teu cérebro, danificar todo o teu organismo, querido. Além disso, abrir portas para o mundo espiritual, e a pessoa começa a enxergar vultos, demônios, coisas estranhas, começa a fugir do nada, a se esconder na casa, porque começa a enxergar o mundo espiritual através das drogas. Bruxaria, muito comum, né? Magia branca, que é a dita magia boa, que de boa não tem nada. Magia negra, muito pior, mais grave ainda. Uma delas, muito comum, é o voodoo, que é o uso de objetinhos, né? Que simbolizam aquela pessoa, e a pessoa vai dando agulhadinha ali, para prejudicar o outro. Trabalhos, feitiços, encantamento, macumbaria, umbanda, tudo isso, querido, ocultismo, bruxaria, feitiçaria, fetiche, que é um objeto usado na magia, feitiços para prejudicar as pessoas, querido, isso é buscar o mundo oculto. Outra coisa muito comum é telecinesia, que é o poder da mente capaz de mover objetos através de demônios. Outra é a levitação, aquela pessoa que acaba neutralizando o efeito da gravidade sobre o corpo ou sobre as coisas, acaba voando, saindo do chão, coisas incríveis, gente. Tem pessoas que têm esse poder, só que por detrás é o poder da alma, influenciado por demônios. Tem pessoas que levitam, saem do chão, através de poderes de encantamento, de feitiço, de magia, poderes demoníacos. Talvez você fale, pastor, duvido. Irmãos, nós já vimos coisas incríveis, gente comendo vidro. Uma vez eu vi um cara trepando um muro, parecia uma aranha, pulando um muro de 3 metros. Pastor Matias, né? Nós orando por pessoas, pastor Volteni, então se abrisse aqui, nós teríamos relatado um monte de experiências sobrenaturais, pessoas caindo no chão, parece uma serpente no chão. Quer ver então vomitando coisas, sabe? Cabelo, alfinete, prego, tudo isso porque buscaram um mundo do ocultismo, um mundo de demônios. O que leva as pessoas geralmente a se envolver com o ocultismo? Quais são as atitudes erradas relacionadas ao ocultismo, querido? Muita gente procura isso por causa da curiosidade. Outros porque querem experimentar só de brincadeira. Irmão, não faça isso. Outros olham para esse tipo de prática com leviandade, com desleixo e até tiram sarro. Também não faça isso, querido. Não trate com maneira leviana, trate com seriedade, de maneira contrária a essas práticas, como Deus assim faz. Outros querem buscar soluções rápidas para a sua vida, respostas rápidas. Irmão, o demônio é expert em dar soluções rápidas para a vida das pessoas. Só que o diabo é assim, presta atenção, olhe para mim. Ele dá uma mão aqui, com um braço, e com outro braço ele puxa o pé lá embaixo. Ele faz uma curinha aqui, uma cura aqui que parece ser milagrosa, mas daqui a pouco aparece alguns meses depois aparece 3, 4 curas, doenças piores ainda, porque o diabo já te tomou, já te enganou, e você já serviu a ele. Aí ele deita e rola na sua vida, lembrando que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para dar vida, e vida em abundância. Quem quer a vida abundante que Jesus prometeu para nós? Por isso, irmão, não busque soluções rápidas, resultados rápidos, porque isso pode acabar te levando para o ocultismo, e nem tenha medo de que esses poderes ocultos podem fazer algum dano contra você.
se você está em Cristo, se você está em Deus, se você vive a vida da fé. A Bíblia diz em 1 João 4,4: maior é aquele que está em do que aquele que está no mundo sem Deus, que é Satanás. Quem é maior? É Deus. Se você está em Cristo, se você está debaixo da sombra do Onipotente, né? No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, 1000 à tua esquerda, e você não será atingido. Nenhuma praga se chegará à tua tenda, mal nenhum se chegará a ti, querido. Pelo contrário, você verá o livramento do Senhor sobre a tua vida. Não tenha medo. Uma das maiores legalidades que o diabo tem na vida das pessoas, e que leva muitas pessoas a buscarem o ocultismo, é o medo. Além da curiosidade, além de buscar essas experiências por brincadeira, por envolvimento com outros, além de olhar com desprezo ou leviandade, além de buscar resultados rápidos, soluções rápidas da mão do inimigo, o medo é uma das maiores legalidades que você pode dar para o mundo espiritual do mal. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então entenda isso, amados. Todas essas práticas que nós citamos, e muito mais outras que você pode encontrar no mundo de hoje, práticas ocultas, práticas místicas, práticas esotéricas, são proibidas do ponto de vista de Deus, são diabólicas. Ainda que pareçam inofensivas, por detrás delas está o próprio Satanás. Deus chama elas de abominações, são detestáveis do ponto de vista de Deus, são repugnantes, são proibidas por Ele, como nós vimos em Deuteronômio 18. Deus proíbe aprender, e Deus proíbe ter ligações, envolvimento com essas práticas. Precisamos repudiar seriamente essas práticas, e essas falsas crentes, em nome de Jesus, amém? E em casos extremos, se você estiver sofrendo qualquer tipo de opressão maligna, possessão demoníaca, ou qualquer coisa esquisita na tua vida, irmão, coisas esquisitas relacionadas ao mundo espiritual, procure as obreiras, os pastores dessa igreja. Nós estamos aqui para orar pela tua vida, fazemos libertação e abençoamos você no nome de Jesus. Amém? Para terminar, os 3 últimos versículos, a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Cristo Jesus, vocês são mais que vencedores. Conhecendo Jesus, você vai ser livre de todo mal. A luz de Deus brilha. Amém? As trevas vão ser dissipadas da sua vida no nome de Jesus. 1 João 4,4, a Bíblia diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, Satanás, os demônios, os homens que se levantam contra você, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. E por último, como nós falamos, para relembrar tudo que nós vimos, as coisas encobertas ou ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Você vai buscar coisas ocultas depois da palavra nessa noite? Não faça isso, irmão, porque isso é abominável do ponto de vista de Deus. Fica de pé, vamos orar diante do Senhor, vamos pedir que Deus derrame essa graça sobre nós, esse entendimento. Se você tiver amigos, parentes, pessoas envolvidas com essas coisas que nós falamos, alerte eles, fale com eles, que Deus te use, que você seja a boca de Deus. Talvez você possa também adquirir essa ministração, em áudio, em DVD, entregar para essas pessoas. Vai estar disponível também no site da igreja, no YouTube, essa ministração para abençoar a tua vida, querido, para que você abençoe a vida de muitas pessoas, tirando elas debaixo dos grilhões de Satanás. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra bendita, Senhor. A tua palavra é a verdade de Deus ao nosso coração, e é nela que nós queremos viver, Pai.
Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos alerta aquilo que faz, ó Deus, bem e mal. O mal nós queremos evitar, em nome de Jesus, e jamais nos envolvermos. Senhor, livra-nos de nos envolvermos com o mundo oculto, com o misticismo, com a nova era, com o esoterismo, com essas feitiçarias, magias, tudo isso que nós relatamos aqui nessa noite. Que o Teu povo busque a Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo, a palavra do Senhor, a oração, o jejum, ó Deus, as disciplinas espirituais e a comunhão com o Teu povo. Senhor, nós Te pedimos essa graça, nós não necessitamos buscar lá fora o poder estranho, o poder de Satanás, o poder de demônios, as soluções rápidas dos reinos das trevas. A resposta para a nossa vida é o Senhor Jesus. É Ele quem nos deu esse caminho bendito, o caminho de vida eterna, e é nele que nós queremos viver, é Ele que nós queremos trilhar. Como diz a Tua palavra lá em Lucas 17, versículo 2, e esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e ao Teu Filho Jesus, a quem Tu enviastes. Senhor, nós queremos Te conhecer, queremos conhecer o Teu Filho, no poder do Teu Espírito. Deus, manifesta esta graça, dá entendimento, Pai, livra cada um dos meus irmãos, aqueles que nos ouvirem, pela rádio web, pela internet, ó Deus, em todos os rincões, em todos os cantos que for essa palavra, vai libertando os cativos, curando os enfermos, libertando as pessoas dos grilhões do inferno e de Satanás. Nós declaramos a vitória do Senhor Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e por isso nós confiamos em Ti, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Pai, nós confiamos em Ti cremos, por isso estamos aqui. Nos abençoa, Pai, nesta semana, nesse final de semana, derrama a Tua graça e a Tua glória no meio do Teu povo, em o nome de Jesus, amém e amém.